É muito importante ter uma cultura muito bem formatada. O principal é você ter honestidade de propósitos para entrar nesse campo aí, né? É um projeto extremamente audacioso e que deu super certo e foi praticamente montado no período da pandemia. Há poucos dias atrás nós tivemos a nossa primeira venda 100% IA. Contrariar totalmente, eu acho que você tem que gostar daquilo que faz. É muito diferente do que fazer aquilo que gosta. Bem-vindo, meus ouvintes. Vamos começar novamente Conexões VIP, vindo do interior do Paraná. E hoje trago aí um dos maiores empresários do Paraná, se não do Brasil, né? É responsável por alguns projetos que também são alguns dos maiores do Brasil hoje, né? E trago o Rogério Scheffer. O Rogério, ele atua na gestão da Águia Sistemas, né? E também foi fundador da Espaço Smart. Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigado, Mário. Obrigado pela relevância, né? Não é tudo isso também, né? Obviamente, a gente tem uma atividade bacana aí, mas, enfim, não é tão grande assim, né? É que sempre estão nas listas dos top Brasil dentro do segmento. E é bacana ver isso. Ah, legal. Especialmente vindo daqui. Rogério, conta um pouquinho para nós quem que é você, pessoa mesmo. Bom, meu nome é Rogério Scheffer, eu sou nascido aqui em Ponta Grossa. Por um período muito pequeno, a gente morou em São Paulo, por 2 anos e pouco, na década de 60 ainda. Eu sou de 64, mês que vem eu me transformo num idoso, né? 60 anos, faço 60 anos. Eu sou casado com a Ana Cristina. Nós temos 3 filhos, o Rodrigo, o Fernando e o Gustavo. Temos 3 netos, né? O Felipe, o Vicente e a Manuela. Temos as noras, né? Enfim, eu sou formado em Engenharia Civil pela UEPG. Aí estudei um pouco fora, 1 ano fora. Tive a oportunidade de fazer algumas graduações depois da graduação universitária, né? E trabalho na Águia Sistemas já há 38 anos, né? E também com atividade na Smart, que é uma atividade um pouco mais nova, de um segmento totalmente diferente, distinto um do outro. Legal. E Rogério, você estando tanto tempo hoje na Águia, você começou como lá? Eu entrei em 86, logo... na verdade, o meu pai, ele sempre induziu a gente a estar fazendo alguma atividade dentro do negócio dele. Na época, não tinha esse negócio de não poder ter trabalho infantil, né? Então, ele sempre convidava a gente, assim, sem muita chance de discordar, de não aceitar o convite, para, enfim, dar uma mão ali na produção e tal. Então, desde pequeno, a gente estava sempre envolvido, né? Sempre sonhando junto, ele sempre contava os negócios, o que deu certo, o que não deu. Então, você sempre vivenciou, assim, sentiu bastante o desenvolvimento da atividade, né? Mas, efetivamente, eu comecei depois de formado, em agosto de 86, fazendo algumas obras em infraestrutura na Águia. Fiz o refeitório, fiz uma ampliação do barracão, fiz o escritório, depois mais uma ampliação e tudo mais. E aí eu meio me desiludi com a parte de construção civil, porque até pegamos uma fase muito difícil. Em 86 tinha o plano cruzado, né? Teve uma restrição muito forte de mão de obra, de materiais e tudo mais. E aí voltei para a área industrial. Fui trabalhar dentro da produção. Aí dentro da produção fui para a parte comercial e depois, basicamente, eu e o João Francisco, meu compadre, inclusive,
Nós começamos juntos em 86, ele veio da área de administração e economia, e ele assumiu uma parte lá que era do setor de montagem, eu da parte industrial, e num determinado momento o meu irmão e o meu pai, que estavam envolvidos na empresa, se voltaram para a área florestal. Né? Isso há mais de 25 anos, né, na verdade. E aí nós fizemos uma dupla ali para atuar tanto na parte industrial e comercial. Né? Aí eu peguei mais a parte comercial e foi um momento interessante porque a gente tinha uma estrutura comercial bem contaminada. Era típico da época, né? Modus operandi meio... Contaminado como? Tinha muita... assim... muita indisciplina, né? E uma forçação de barra assim, para uma prática meio não legal, certo? E aí a gente teve que substituir toda essa estrutura comercial na época, e isso foi um negócio impactante, foi marcante, né? Sim. Eu me lembro que a gente trocando ideia, eu e o João ali e tal, e ele fez uma frase que para mim marcou, que ele disse assim, Rogério, tudo bem, nós temos que fazer isso aqui, mas tem que ser com homeopatia. Porque a gente tinha que conduzir a atividade e ainda fazer a mudança estrutural que precisava ser feito. Aí de lá para cá a gente nós nos envolvemos bastante com desenvolvimento, né? Assim, buscando estar à frente assim das mudanças do mercado, da atualização do mercado, né? E depois entrou o Rodrigo, meu filho, que hoje é diretor do setor de automação. Né? Entrou o mais novo, o Gustavo, na parte comercial, e o Fernando do meio já foi direcionado para a Smart, mas os três tiveram uma iniciação na Águia Sistemas com um programa de trainee. Então, eles passaram por todos tudo. os setores da fábrica num período de entre 2 e 3 anos. Bacana. E, Rogério, quando você foi para o comercial, né, e tendo essa pegada às vezes mais lógica por engenharia e tudo mais, você chegou a trazer alguma coisa do modelo industrial para vendas? Que isso geralmente é uma coisa que você falou de disciplina, a palavra que você usou, né? O que foi essa mudança? Então, naquela época era uma espécie de um choque cultural, eu diria assim, né? Um choque de gerações. Nós éramos bem jovens, entrando numa estrutura que tinha pessoas velhas já na parte comercial. Né? Então, aquele estilo comercial que é 100% relacionamento, né? Não combinava com o nosso estilo, que era um estilo mais focado no projeto, na solução, na demanda, no requisito do cliente e assim por diante. Então, eu acho que sim, que a cabeça um pouco mais cartesiana, assim, né? mais engenharia, foi aplicada nessa atividade comercial, sem dúvida nenhuma. Legal. E, Rogério, quando você comenta dessa questão dos choques culturais, né, sempre se fala que para as empresas terem sucesso e justamente perenidade a longo prazo, é muito importante ter uma cultura muito bem formatada. Né? Como que foi a inserção, né, cultural de vocês como nova geração mudando tudo? Tiveram alguns desligamentos que ocorreram justamente por conta de alinhamento, provavelmente, né? Mas como que foram... como que foi essa transição? Eu peço essa resposta pensando assim, poxa, tem alguém que está nos ouvindo que tem algum problema cultural em algum setor, às vezes até na empresa inteira, e precisa fazer essa mudança, né? O que foram os passos, assim, o que seria um playbook para fazer essa mudança? Bom, nós não tínhamos experiência para fazer isso, então a gente foi vivenciando isto
e buscando sempre os melhores caminhos, né? Uhum. Mas eu acho que a questão cultural, ela vem muito do propósito, do valor, daquilo que você traz desde casa, né? Uhum. Então, isso está presente na empresa e isso tem que predominar, né? Sim. Aí, o que aconteceu foi que aquelas pessoas que destoavam muito foram compulsoriamente sendo desligadas, né? E por uma mentalidade diferente, nova e diferente, não necessariamente certa ou errada, porque você Sim. não tinha tanta convicção assim, não tinha lá o Playbook, né? Assim, faça isso, né? a metodologia e assim por diante. Mas como você tem, eu acho que o principal é você ter honestidade de propósitos para entrar nesse campo aí, né? Uhum. E nós tivemos alguns eventos interessantes aí, né? Uhum. Primeiro foi essa alteração da atividade comercial. Uhum. Então, a gente trocou 100% da estrutura comercial. Depois, nós identificamos que tínhamos dentro da produção algumas cabeças assim que já não teriam mais como acompanhar qualquer tipo de mudança. Sim. Então você chegava a propor qualquer tipo de mudança, o cara não vai dar dizia certo. assim, olha, isso aqui a gente já tentou no passado, não vai dar certo, né? Então essas pessoas também a gente teve necessariamente que se dispor, né? Uhum. Teve um momento em que nós até usamos a figura de um psicólogo, que era um amigo nosso que tinha uma atividade específica para este fim, assim. Ele era, na verdade, um negociador, Uhum. né? Ele negociava sindicato laboral e patronal, ele era um intermediário, com uma formação acadêmica em psicologia, e aí nós contratamos ele para ajudar no diagnóstico, vamos dizer assim. Uhum. E foi bastante interessante. A gente conseguiu fazer com que um contingente de pessoas novas, entrantes na estrutura, pudesse conviver, algumas temporariamente e outras mais definitivamente, com o pessoal mais antigo. Dentre estes mais antigos, os que tinham potencial de ficar e os que tinham necessariamente que deixar a empresa. E esse foi um momento bem interessante. A gente conseguiu fazer o novo conviver com o experiente, com o mais velho, uhum. né? E porque você tinha muito conhecimento do mais velho que não poderia ser descartado, né? Mas não tinha a proatividade, a predisposição de encarar as novidades. Uhum. Né? E geralmente existe, né, a criação dos processos, né, para o conhecimento não se perder dentro da empresa, tem esse tipo de prática. Mas me chamou muito a atenção o fato que, para a época, acredito, trazer um psicólogo para fazer esse tipo de desenvolvimento deve ter sido inovador, né? E o que ele procurava entender para integrar? Então, ele tinha uma habilidade muito grande de identificar quase como um raio-x da pessoa, assim, né? Então, a honestidade de propósito dessa pessoa ficava assim sob júdice, ou ficava claro que estava ok, né? Aí você desenhava junto uma atualização desse processo e ele ajudava a identificar assim, essa pessoa vai se adaptar ou não vai se adaptar a esse processo. Né? Então teve pessoas mais antigas, mas que tinham um valor pelo seu conhecimento e colaboravam com a empresa, mas tinham um espírito ainda retrógrado, né? que era denominado bengalão, inclusive. Né? É o cara que estava acostumado a não trocar ideia, a mandar, a usar do poder e não da autoridade, né? Coisa assim. E então essas pessoas, só que eram pessoas importantes, eram pessoas que tinham assim, isso como uma característica a vida deixou elas daquele jeito assim, né? Então nós não descartamos essas pessoas, porque elas eram extremamente importantes, mas a gente adaptou e ele ajudou a fazer essa deles, modulação, assim, mudar o mindset dessas pessoas, né?
e adaptar elas a esse convívio com o mais novo, com os processos, né? Uhum. Teve um episódio na sequência que foi a implantação do ERP, nosso, né? Que aí você precisava redesenhar todos os processos da empresa, automatizar e enfim, normatizar esses processos. E aí também foi mais um choque, foi um choque complementar, aonde outras pessoas já não se adaptaram e assim por diante. E na época vocês tinham quantas pessoas, mais ou menos, você lembra? Devia ter na faixa de umas 500 pessoas. E hoje? Assim. Hoje você tem, na Águia Sistemas, 850 diretos, mais uns 450 indiretos, né, que são prestadores de serviço costumais, né? Na Florestal deve ter umas 400 pessoas, na Smart tem mais de 500 já. Legal, bem bacana, assim. E tem uma frase que você usou bastante, que é a honestidade de propósitos. Como que surgiu essa frase? Eu devo ter escutado, mas ela define que se você está sendo sincero, né? Tá se postando como você... É o discurso próximo da prática, vamos dizer assim, né? Eu vejo muito... até para você dar feedback ainda na alta liderança, você precisa ter um trabalho de feedback. E a palavra que eu tenho usado muito é franqueza, né? E essa franqueza, cara, você quer isso, eu quero isso, vamos alinhar nossas expectativas para chegar lá junto, né? Eu vejo isso muito próximo dessa honestidade de propósitos, porque é comum as pessoas, beleza, eu tô aqui enquanto eu tô, mas eu tô procurando algo em outro lugar, e isso gera um desgaste nas relações, sem contar a queda de produtividade, né? Na tua experiência como gestor hoje, né, como que você procura fazer o feedback, como que é numa conversa, até para dar um feedback negativo, né, ou construtivo, como que é essa tua honestidade de propósitos, essa franqueza, o que seria um padrão, Rogério? Então, eu ia até sugerir que isso tem muito a ver com quem tá conduzindo o feedback, né? Então, tem pessoas que têm a habilidade de ser francas, mas não destruir a autoestima da outra pessoa, né? Eu sempre tenho um pouco de receio, assim, eu sempre sou meio... Objetivo? Não, eu sou menos objetivo, eu sou aquele cara que fica dando volta no toco, assim, para, às vezes, falar alguma coisa que, no meu ponto de vista, pode afetar a autoestima da outra pessoa. Né? Mas não ser desonesto com, falar, você tem muita habilidade, você não tem muita habilidade. Você não ser antagônico, não ser... Que é aquela ideia do sanduíche, né? Positivo, negativo, mas... E às vezes gera esses contornos, né? Exato. Então, mas eu acho que isso vai muito da pessoa. Se você tem a habilidade de ser franco e atingir o objetivo que você quer, de dar um feedback, de fazer a pessoa sair dali melhor do que chegou, ótimo, 100% franco. Senão, acho que você tem que modular as palavras para enfatizar os pontos positivos, minimizar os pontos negativos, né? Vai muito da pessoa. Legal. E, Rogério, hoje o que você considera como talvez as tuas 3 principais habilidades em negócios? Eu acho que eu delego, confio e, assim, sou otimista. Basicamente. E você, quando delega, né, a pessoa que está começando, como vocês tiveram esse aprendizado, geralmente tem uma dificuldade para delegar. Ou por querer concentrar a tomada de decisão e acaba virando um gargalo no crescimento da empresa, ou porque às vezes não delega direito, não deixa as diretrizes corretas. O que você aprendeu no transcorrer desse tempo como as boas práticas para delegar? A confiança é uma delas, né? E o otimismo também, porque se não for otimista, você também não delega.
né? Então, o que seriam boas práticas, ao teu ver, na forma de delegar? Bom, eu hoje eu me considero uma pessoa que delega muito, sem dúvida. Mas nem sempre fui assim, eu já fui centralizador. Uhum. Então, acho que pela experiência ruim de ter sido centralizador, eu tenho boa facilidade de delegar, né? E o delegar, eu acho que primeiro é você ter pessoas capazes, né? Confiar na capacidade da pessoa, ser tolerante ao erro, original, uhum. e ser muito intolerante com a reincidência de erros. Uhum. Esse eu acho que é um dos pontos, né? O errar é parte do processo, é natural, mas insistir no erro, reincidir no erro, eu sempre costumo dizer que é um desprezo à própria existência, né? Você deve evitar, né? E o que mais? Você está cercado de pessoas capazes, né? Isso é fundamental. Legal. E hoje, qual que é a posição exata que você ocupa na Águia? Boa pergunta. Na verdade, o meu título é presidente da empresa, uhum. né? Mas a minha atividade é uma atividade muito mais de motivação, de apoio. Muitas vezes tem um problema, eu faço questão de se o problema é um problema importante, eu faço questão de me colocar à disposição uhum. para ajudar, muitas vezes, parceira ou a pessoa que vai atrás do negócio. Motivar no sentido de que buscar sempre novas maneiras de fazer as coisas, né? De inovar, de melhorar continuamente, né? Uhum. Que mais? Estimular a busca de novas tecnologias, de investimento em equipamento, em processo. Às vezes eu estou envolvido numa negociação de matéria-prima, às vezes envolvido numa negociação de uma linha de produção, um equipamento, ou um contato estratégico com algum fornecedor. São as coisas mais críticas, assim. Eu não diria críticas, eu diria as coisas mais prazerosas até de fazer. Eu acabo buscando esse tipo de oportunidade dentro da empresa, tanto da Águia Sistemas quanto da Smart, né? Uhum. Mas atuar de forma que eu não trago tarefa para casa. Sim. Vamos dizer, você termina uma reunião, alguma coisa, eu posso até fazer a ata, mas eu não me coloco no plano de ação. Uhum. Legal. E, Rogério, você falou de motivação e isso em qualquer negócio é fundamental para você manter um determinado nível de produtividade, né? Uhum. E eu vi, esses tempos, vocês trouxeram o Rafael Aragão, né? Foi ideia tua? Ou que faz stand-up da firma, que ele fala? Não, foi da Priscila, da minha sobrinha. Uhum. Da minha sobrinha. Aliás, foi uma sacada muito legal, né? É que nós fizemos 50 anos esse ano, uhum. passou aí, e a Florestal também tinha uma comemoração específica. Aí ela organizou lá um dia, juntou todo o pessoal lá na área de expedição ali, uhum. E o Rafael, né, ele foi dar o recado dele lá, foi um negócio impressionante. Assim, todo mundo desfrutou daquele momento lá. Muito lúdico, né? Muito interessante. Sim, para quem não conhece, o Rafael Aragão, ele faz stand-up geralmente com o pessoal que é o público de indústria, né? Tanto o gerente quanto o funcionário, né? Ou mesmo diretoria. O RH, ele fala bastante. Ele veio do chão de fábrica, Sim. né? E ele está se dando muito bem nessa atividade, assim. Tem muita habilidade para mexer com as pessoas, para envolver a história da empresa, né? Alguns ícones assim que ele previamente já relaciona lá, então mexe com as pessoas, faz as pessoas
realmente interagirem. Foi muito bacana. Legal. E quando a gente fala da motivação, você comentou que tem esse processo ativo da sua parte. Como que você vê como que você procura motivar as pessoas? Né? Eu acho que colocando algum desafio, sempre, né? Sempre deixando claro que a gente tem possibilidade de ajudar com algum recurso, né? Uhum. Colocando as pessoas à frente, né? Dando responsabilidade, depositando confiança, e até sendo cúmplice, muitas vezes, nos erros, né? Uhum. Eu acho que é uma forma de motivar também, porque às vezes você pode criar algum tipo de Compromisso, autodefesa, né? Da pessoa, tipo assim, eu não quero errar, então não vou fazer, né? Uhum. Não é que estou dizendo, vá lá e erre, não é exatamente isso, né? Mas é deixando claro que sempre existe o risco e é uma forma de aprender, né? Você se expor a situações que podem trazer erros, né? Legal. Você falou da motivação de uma forma muito contraintuitiva. Porque o que a gente vê hoje sobre motivação é aquela coisa bata no peito e tudo mais. E são poucos autores que falam justamente de motivar e mostrar que a pessoa de fato é capaz e colocar um desafio para ela. Uhum. Né? Eu estava falando com o Viola da ViaSoft no último, e ele comenta muito a respeito de o quanto que é importante, eles trazem alguns dados disso, de o líder bom é aquele que coloca a pessoa para correr. Uhum. Né? E é bacana, entendendo justamente o crescimento que vocês têm, né? Pela forma que vocês procuram, que não é aquela questão mais geração Z de vamos motivar com os meios que procuram hoje, que a gente vê muito e existem muitas críticas, né? Uhum. E, Rogério, como que foi a criação da Smart? Então, deixa eu tentar meio resumir aqui, né? Ela começou, eu estava buscando colocar uma atividade para os meus filhos, Uhum. né? Criar alguma coisa que eles pudessem se envolver até fora da empresa. Enfim, fui para uma feira de construção. Uhum. Eu e um amigo fomos lá numa feira de construção em São Paulo. Aí, num daqueles corredores, lá vimos uma máquina, um equipamento, que é um equipamento da FrameCAD, uma perfiladeira. E eu vi a casa e tal, vi aquela perfiladeira, parei para perguntar, fiquei fascinado com o resultado daquela máquina ali, do trabalho da máquina. E aí coloquei uma coisa na cabeça, digo, nossa, esse negócio aí, acho que para fazer estrutura de telhado é uma boa, vou levar adiante a ideia aí. Acabei comprando a máquina e depois descobrindo que não serve para fazer o que eu imaginava que poderia fazer. Porque fazer estrutura de telhado em casa de alvenaria não dá, porque a casa de alvenaria não tem precisão e o equipamento tem muita precisão. Então não vai casar. Tem que ser uma coisa meio feito na hora, né? A estrutura do telhado em casa de alvenaria. Aí, mas já tinha comprado e tal, e por alguns outros motivos lá, o equipamento teve que ser colocado dentro da indústria, dentro da Águia. Então, vamos desenvolver a atividade dentro da empresa. Foi um consenso lá e tal. Aí começou, eu na época contratei o Renan, que veio para tocar a Smart e sistemas construtivos dentro da Águia. Uhum. Aí foi uma série de tentativas e erros nossa lá, porque assim, você tinha um enorme de um esforço para vender, mas você não conseguia ser claro o que era o teu produto, até onde ia a tua responsabilidade, etc. Descobrimos que tinha uma estrutura de engenharia por trás da máquina que tinha que ser assim fabulosa, né? Para montar o projeto. Para montar o projeto. Uhum. E isso tudo foi... E a gente já estava no negócio, já tinha investido, então fomos procurando caminhos, né? Uhum. E aí chegou um momento que nós identificamos que faltava complementar o produto, identificar melhor qual que era o mercado, e desenhamos uma ideia de varejo. Nesse momento, entrou na equipe desse projeto, entrou o Rubens, que trabalhava no momento na LP,
e entrou o Fernando, meu filho, nesse momento. Daí contratamos uma consultoria. Vocês já estavam vendendo forte ou ainda não? Não, tava vendendo, tinha uma atividade, mas ela era assim, tinha muita variação, né? Tanto da demanda, não tinha resultado, assim, era uma energia enorme para um resultado pequeno. Né? Aí começamos a avaliar a inclusão do varejo para viabilizar todo esse negócio. Aí contratamos essa empresa de consultoria, fizemos um projeto piloto em 2014, rodamos o ano inteiro nesse projeto piloto, chegamos em 2015, aliás, daí contratamos a ViaSoft, foi um dos momentos muito importantes, inclusive. Eu não sabia. O Viola é um grande amigo e é indiretamente responsável por onde estamos hoje, porque o sistema dele é fantástico, é muito adequado para aquele tipo de indústria, inclusive, né? E do varejo, aliás, não tanto adequado para a indústria, mas muito mais para o varejo. Aí fizemos um plano de expansão, começamos a fazer a expansão do varejo, e aí esse plano ele teve a formatação desse plano até onde estamos hoje, né? Foram feitas 5 fases, nós seguimos rigorosamente esse planejamento. Né? Então, que foi de criar um ecossistema com indústria, varejo, serviço. Então, você tem lá a parte o início da engenharia, né? Ou melhor ainda, você tem a arquitetura, né? O projeto pronto. Você tem a engenharia, que modela o arquitetônico e transforma na linguagem máquina para a produção do perfil. Né? Você tem a indústria de steel, tem a indústria de drywall, de perfis de drywall, tem a indústria de esquadrias de PVC, tem a indústria de revestimentos externos com pedra sintética à base de poliéster, e tem também a parte de serviço, de gestão de obras, tem o Smart Crédito, que é a parte financeira. Então, a gente foi montando esse ecossistema todo, né? Buscando também preencher o mix de produtos com produtos que não tem no mercado nacional e tem que importar. Então, a gente procurou ser um cliente importante para algum fornecedor externo, né? De alguns produtos estratégicos, onde a gente consegue ter bastante competitividade. E aí foi feito esse plano de crescimento no número de lojas. Né? Hoje são 35 lojas, está inaugurando esse mês aí Gramado, Campinas e Maceió. Tem um projeto até o final do ano, nós fecharmos o total de 42 lojas, né? E com o conceito de sua loja de casas também, que é que é a casa pronta, uma né? inovação bem disruptiva, né? Com toda a jornada do cliente, até ou no digital ou no meio físico, né? Até bem adequado ao conceito que se diz do phygital, né? É o físico indo para o lado digital e o digital indo para o lado do físico. De forma que você deixe a jornada o mais simples possível, o mais prazerosa possível, de um negócio que é extremamente complexo, que é a construção de uma casa. Né? Não, legal. E quanto tempo demorou esse trajeto todo da Smart? Então, ela efetivamente começou a efetivar o plano, né? O plano de crescimento. Esse plano foi feito em 2014. Dá para dizer que é início de 2015. Então, nós temos aí indo para 9 anos. Bacana. E falando um pouco de inovação, né? Eu acho que deve ter tanto na Smart quanto na Águia, porque a Águia ela trabalha com os principais CDs do Brasil. Né? Então, na época, quando vocês quando teve a fundação da Águia,
esse não era o propósito, não era o objeto do que era vendido na época, né? E foi tudo se inovando, né? Vocês têm sistemas de automação próprios, que eu acho que é sistema horizontal que chama, né? Então, conta um pouquinho pra gente como que foi essa evolução de tecnologia, tanto na Águia e como que vocês replicaram isso para a Smart. Eu acho que o espírito de inovação sempre existiu, até porque é uma demanda do mercado. Então, quando você vai fazer um projeto de um sistema de armazenagem, você vai encontrar em cada cliente uma característica que te instiga, te desafia a encontrar uma solução. Então, você tem que conhecer um pouquinho da operação do cliente, todas as informações do espaço físico, do produto, uma série de coisas. E nós sempre tivemos esse instinto assim de inovar, de fuçar, né? Coisas novas aí. E aí, isso foi muito permeado pelo meu pai, né? Ele sempre estimulou muito nesse sentido aí. Ele mesmo trabalhou num determinado momento lá no desenvolvimento do sistema de encaixe, né? Que faziam as estanterias todas com parafuso. E a demanda, o trabalho, a mão de obra para montar era um negócio assim surreal. Aí eles começaram a desenvolver um sistema de encaixe, eliminou totalmente o parafuso e foi um salto assim, tecnológico, né, na época, facilitando o processo produtivo, a montagem no cliente, etc. Depois teve inúmeras outras inovações nos produtos, né? No sentido de melhorar o processo produtivo, melhorar a qualidade, reduzir peso, coisas do tipo. Também internalização de alguns insumos, né? A gente começou a trabalhar com plástico, injeção de plástico, complementar o produto, né? Depois veio a automação. A automação, então, a essência dela é inovação, né? Integração de tecnologias diferentes, né? E tem uma atualização extremamente rápida também. Fizemos algumas joint ventures nesse meio do caminho que ajudaram muito. Né? Algumas não levaram a lugar nenhum, outras ajudaram, então aquela metodologia científica da tentativa e erro também. Né? Mas aí tivemos também a oportunidade dada pelos clientes. Né? Em 2014 nós fizemos um projeto muito grande, muito importante, extremamente complexo, que foi no M. Dias Branco, lá em Maracanaú. Um processo onde você tirava todos os produtos das linhas de produção da indústria, levava numa área de separação e de paletização, tudo automatizado, com células de robô, com shuttle, com máquinas de embalar, o pallet, etc. Onde nós produzimos 70% do equipamento e integramos outro 30% dos equipamentos da tecnologia, inclusive com o nosso software, né, o WCS, começando recém-desenvolvido. Depois teve inúmeras outras oportunidades, né, mas esse foi o disruptivo, foi onde a gente teve um desempenho muito interessante, porém o negócio foi vendido por 20 milhões e custou 25. Né? Então ele deu um puta de um prejuízo, mas deixou o legado do aprendizado. Tipo assim, nós superamos a nossa marca tecnológica aqui, o negócio foi marcante mesmo. Provavelmente deu para aproveitar em vários outros segmentos mesmo. Né? A mesma experiência, sem dúvida. Então, seguimos tendo outras oportunidades. Aí, depois teve a oportunidade do Madeiro, né? Foi um deles que eu cito só aqui, porque também está perto, e é um projeto onde nós desenvolvemos o conceito, produzimos parte dos equipamentos e integramos a outra parte. E eu diria que do setor alimentício é o CD mais automatizado, mais moderno do país, né? Com sistema de transportadores, com armazenagem em área congelado, refrigerado, com sistema de shuttle,
de robôs, né, que movimentam as caixas. Os shuttles são como se fossem pequenas plataformas, assim? Pequenos carrinhos, né, que andam no nível, individualmente nos níveis da estrutura, e tanto eles armazenam as caixas com os produtos, quanto eles expedem, né? Eles fazem o picking. Uhum. Né? Aí tem a parte de sorter, de separação dos pedidos, e condução até dentro dos caminhões. É um projeto extremamente audacioso e que deu super certo e foi praticamente montado no período da pandemia. E como que, só para dar uma ideia de grandeza assim, da automação que isso gera, vamos pegar o Madeiro, né, que a gente falou. Quantas pessoas atuam num CD desse e qual que é o tamanho de movimentações que tem em dia com a automação? Puxa vida. Mais ou menos assim. Eu não estou com os números atualizados ou de outro CD que você tem ideia? Na cabeça, mas são milhares de movimentação. É humanamente impossível fazer isso sem automação no espaço físico e no tempo que ele é feito. Uhum. Né? Obviamente o que se fazia era sem automação, então era num tempo muito maior, num espaço físico muito maior. Né? Eu, infelizmente, não tô atualizado com dados específicos dos projetos, né? Mas, por exemplo, você pega um projeto da Amazon, só para você ter uma dimensão aqui, são mais de 1,5 milhão de espaços para os SKUs. Né? Puxa vida, eu acho que chega próximo de 20 mil separações hora, né? 20 mil caixas separadas por hora. Se você pega isso em 10 horas, seriam 200 caixas, 200 mil caixas movimentadas, né? Movimentadas num dia de trabalho, basicamente. Mas eu não estou bem atualizado com mas isso os números. Já dá Esses números acabam fugindo muito rápido da cabeça. Isso já dá uma noção, e toda hora deve estar produzindo cada vez mais, né? Os avanços tecnológicos, por exemplo, as reduções de nanotecnologia, ela vai incrementando nos CDs, assim, essa questão de velocidade? A nano eu não vejo muita... ser muito comentada nesse meio, né? O que tem muita demanda nesse meio aí é a velocidade de comunicação, a quantidade de dados movimentadas num espaço de tempo pequeno. Então são Big Data, conectividade, nuvem, e isso na parte mais de comunicação. Aí você tem a parte do hardware, que são transportadores, são transelevadores, são shuttles, sorters, diversos sistemas que eles têm características específicas para atender uma determinada demanda e uma determinada característica de um cliente, né? Então, você vai separar envelope, você vai separar uma caixa, de qual tamanho, de qual peso, quantos pedidos por dia, quantos SKUs você separa, quantos notas fiscais você emite por dia. Esses são os números que são mais ou menos manuseados nisso, né? Nesses projetos. Legal. E, Rogério, vocês hoje têm algum foco no ESG? Nós temos um ritmo de atividade, desde de questões de sustentabilidade, de governança, na parte social também, né? Temos um ritmo próprio, né? E temos alguns ganhos assim na questão da sustentabilidade. Agora, recentemente, nós recebemos um certificado da Mittal como sendo a primeira indústria do setor de logísticas a utilizar, de intralogística, a utilizar o aço verde.
né? E a Smart também recebeu o mesmo certificado como a primeira empresa a usar o aço verde na construção civil. O que é o aço verde? O aço verde é o aço que ele tem 75% a menos liberação de carbono. Né? Então ele captura, ele emite muito menos carbono do que um aço normal. É um processo produtivo que tem desde o uso de energia renovável, o processo de fusão, de mistura e tudo mais, tem elementos ali de reaproveitamento de gases e tudo mais, e então que caracteriza isso, que é 75% a menos da emissão de carbono, né? Legal. E hoje, quando vocês foram para a Smart, teve essa... que vocês têm vários ramos de negócio, né, no fim das contas. O que foram as visões de abertura de mercado para ir inovando? Por exemplo, a questão das estruturas de telhado, que foi como surgiu a Smart, ela veio de uma visão de mercado. Né? O que foram as visões de mercado para ir criando as verticais? Poxa, vocês verticalizaram tudo. O serviço, hoje a própria produção do acabamento, você falou que vocês fazem também. Qual que é o tipo de visão, pensando como empresário, o que você tentou identificar para, poxa, aqui vale a pena, aqui vale o risco, aqui não vale? Deixa eu me posicionar aqui, são dois sentidos diferentes aqui. Então, você fala de Águia Sistemas. Hoje, nós encaramos como uma oportunidade e uma necessidade de mudar o nosso posicionamento. Então, o nosso posicionamento hoje é de uma empresa integradora de sistemas de armazenagem, movimentação e automação para a intralogística. Esse é o nosso métier, vamos dizer assim, certo? Por que isso? Porque nós fomos aproveitando as oportunidades que o mercado deu para que a gente se capacitasse a se tornar um integrador. Então, você deixa de ser uma empresa que só projeta, produz estruturas ou automação conforme dentro dos teus limites, para você ter a competência de desenvolver um conceito, né, que atenda às necessidades dos clientes e que busque ou dentro do teu mix de produto atender essa demanda, ou traga, complemente com outras tecnologias, né, e entregue um projeto turnkey num nível de tecnologia que existe os mais apurados e atualizados do mundo, né? Foi o que aconteceu com a Amazon, né? A Amazon, quando teve o início da pandemia, todo mundo achou ali que o mundo ia acabar e tal, mas o grande impulso do e-commerce deu para nós uma oportunidade fantástica, que como a demanda dessas empresas por infraestrutura foi muito grande, basicamente os grandes integradores do mundo ficaram cheios de pedidos, né? E aí, aonde seria efetivamente difícil de um entrante nessa atividade, como nós, aproveitar uma oportunidade com uma empresa como a Amazon, né? Que teria inúmeras outras opções aí, ela não tinha opções, então nós acabamos sendo uma opção. E nós nos saímos muito bem nesse período, né? Acabamos por atender a demanda da Amazon no nível top de tecnologia, né? Que existe no mercado americano lá, né? Que eles utilizam lá, que é o nível 4, entregando tudo. E hoje vocês entregam no nível 4 mesmo? Nível 4. Hoje você só tem o Robotics, que é muito restrito a fabricantes de AGV aí que fazem isso, né? E nós nos caracterizamos para eles aqui como uma empresa que entregou tudo, que é único a nível de mundo, né? Então nós entregamos estruturas, toda a verticalização, a organização do espaço físico com estruturas, numa dimensão jamais vista,
e todos os equipamentos de movimentação, todo o hardware e inclusive fazendo a integração do software, né? E isso em 95% dos CDs da Amazon no Brasil. Né? E vocês já fazem fora CDs também? Nós fazemos especificamente para a Amazon ainda não, mas várias empresas fora do Brasil já atuamos. América do Sul, América Central, até o México a gente também chegou, ou seja, América do Norte. Eventualmente a África. Tem uma atividade de comércio exterior assim, relativamente pequena, mas constante. Né? Legal. E já na vertical, no drive da Smart, foi a ideia de facilitar a jornada do cliente e empacotar o produto. Esse foi a nossa diretriz. Né? Então, se fazer tudo para simplificar a jornada do cliente, quer dizer, você ofertar tudo aquilo que compõe o produto empacotado. Seria no alvo principal está a casa. Uhum. Né? E a casa é um item extremamente complexo de você trabalhar, né? Porque você trabalha assim com uma expectativa do cliente muito alta. Né? Então, você superar é muito difícil. Sim. Né? Mas atender não é tão difícil. É só uma questão de estar preparado para isso. Até um comentário, eu já fiz a jornada do cliente ali na Smart e ela lembra muito a compra de um carro. Né? Porque, beleza, quantos metros quadrados você quer e você vai customizando por etapas justamente no sentido de facilitar um processo uma jornada de compra que vai durar talvez 10 minutos, se não menos, né? Enquanto que a jornada de compra tradicional para eu construir uma casa são talvez 6 meses. Né? Que, eu vou discutir com o arquiteto vai desenhar, daí o engenheiro vai desenhar, daí fazer toda a negociação. Né? E isso é a etapa preparatória, a etapa pré-compra. Né? Vocês têm um prazo médio da etapa pré-compra e pós-compra, qual que é o prazo médio para a implementação de um projeto? Mário, eu não tenho essa informação, vou ficar te devendo essa informação, mas é muito variado, isso eu posso te garantir, é muito variado. Agora, existem casos, por exemplo, há poucos dias atrás nós tivemos a nossa primeira venda 100% IA. Uhum. 100%. Não existiu interação humana na venda. Foi um telhado shingle, que é um produto complexo, porque você tem que calcular, ele tem a calculadora, inclusive, né, que você joga as medidas do telhado e tal, e todo o processo de venda foi feito pela IA. Aí você pode imaginar que esse tempo que você está falando do pré-venda e da venda efetiva acaba sendo curtíssimo, né? Sim. Assim como você tem uma interação bem mais longa, né? Quando você começa a fazer o projeto arquitetônico e aí tem as etapas de discussão com o proprietário, de detalhes do projeto, isso vai e volta, etc., até ir para a engenharia. Daí a engenharia tem a modelagem, tem a programação, tem a produção dos perfis. Bom, enfim, daí eu já falei da venda, né? Mas tudo vamos dizer, o esforço é no sentido de que seja simples, seja fácil. Né? Esse é a palavra-chave do negócio, né? Você transformar aquela jornada numa jornada fácil. Então, você pode, no site, você pode interagir lá e buscar um projeto catálogo, né? Uhum. Uma casa, você pode customizar ela, né? Colocar fotovoltaico, colocar uma telha shingle, porta, esquadria, piso vinílico, etc. Você vai montando a casa e ele vai te dando o valor efetivo da tua obra. Aí você anda um pouquinho mais, você vê aquilo que é o escopo da Espaço Smart, aquilo que está fora dos produtos à venda ali, como fundação, etc. Porém, você pode contratar a mão de obra por ali e já compõe também o custo da obra. Aí você pode fazer o financiamento até 240 meses da casa, né? Uma parceria com uma empresa, com uma financiadora que temos.
você pode fazer a portabilidade desse financiamento para um financiamento imobiliário depois que você concluiu. Esse financiamento, inclusive, pode incluir o terreno, né? Então, tudo é feito, de novo, no sentido do fácil, né? Para que esse período, o espaço desde da curiosidade até a efetiva conclusão do negócio, a venda, seja rápido, o mais rápido possível, né? Legal. Para quem está ouvindo, né, quando a gente fala de e-commerce, a jornada do cliente sempre é muito focada. Então, por exemplo, muitas vezes tem a questão do cliente deixar as coisas no carrinho e não comprar. E quando eu trato de um processo complexo, como é toda essa customização num processo de compra de casa, especialmente, vocês tiveram uma abordagem muito eficiente, na verdade, de conseguir ter vendas, né? E eu digo isso porque eu já conversei com o Fernando, né? De toda a questão do processo comercial de vocês e do processo de marketing, e eu vejo que vocês conseguiram transformar uma coisa extremamente complexa em algo muito simples. O Zéias Gomes também, a gente já falou com ele, ele fala muito no primeiro livro dele de gerar facilidade para o cliente, né? E essa facilidade é o que vende, né? No fim das contas. E bacana. Com certeza. E, Rogério, na questão de negócios, assim, a gente sempre discute a tomada de decisão, né? Tem as tomadas de decisão financeira, tem as tomadas de decisão estratégica, né? Quando vocês começaram a trabalhar com Smart, foi uma tomada de decisão e ficou, às vezes, um piloto ali que não rodou por determinado tempo. Queria entender como que vocês hoje... Quais são os teus critérios para tomada de decisão? Por exemplo, irreversibilidade, quanto tempo vou tentar com o projeto para ver se eu continuo com ele ou não? Olha, não tem um padrão, assim. Eu acho que é muito... Hoje se fala muito em fazer rápido, errar rápido, corrigir rápido. É o PDCA, mas numa velocidade mais forte, né? Então, desde uma ideia, um plano ou uma oportunidade, às vezes, que você tem, comprar um concorrente ou desenvolver um produto ou coisa do tipo, é muito a ocasião, é muito quais são as ferramentas que você tem, qual é o tamanho do esforço, qual é o tamanho do risco, e ponderar isso muito rapidamente e às vezes nós preferimos colocar em prática numa escala pequena, rodar o PDCA e segue ou não segue, né? Legal. E você comentou de comprar concorrentes, vocês já tiveram essas experiências? Na Smart, sim. Na Smart nós já tivemos algumas experiências muito boas, inclusive, que estão relacionadas com o momento, né? É muito mais quando você tem uma oferta e não sair à procura do concorrente. Isso. Ou sair à procura do concorrente e fazer uma oferta, nós nunca não nos demos bem. Mas quando a gente teve uma oferta, aí foram concluídos, acho que todas as oportunidades e deu certo. Quando você teve lá no começo da Águias a troca de gestão, né? E agora quando pensa na compra do concorrente, teve um processo parecido no sentido de troca do quadro funcional e por aí afora? Desculpe. Quando vocês fizeram a compra desses concorrentes, vocês procuram mais, digamos, o fundo de comércio ou tiveram que fazer reenquadramento de equipe? Teve esse processo de transição também? Mas muito tranquilo. Todas as vezes muito tranquilo, porque especificamente no caso da Smart foi muito, muito simples. Né? A primeira boa aquisição que nós fizemos foi um concorrente em Florianópolis. Então, tivemos lá, fizemos uma due diligence caseira, né? Olhamos lá a lista de preço, demos uma olhada na documentação, vimos quanto que faturava, o que mais vendia, qual era a margem de quem comprava, etc. Faturamento X. Bom, beleza. Fizemos uma proposta muito relacionada aos ativos, né?
acabamos comprando e utilizando exatamente a mesma estrutura, né? Mas potencializando a capacidade de geração de receita, porque você colocava mais itens, mais produtos, né? Mudar um pouco a forma de remunerar o vendedor, né? Implantar um sistema, no caso da ViaSoft, colocar boas práticas ali de marketing, rapidamente você mudou a fisionomia do negócio em termos de receita. E tivemos outra, Foz do Iguaçu, Cascavel, e a própria Texturize, que foi essa empresa de revestimento de pedra sintética. Então foi tudo uma análise assim rápida e sem trauma. Sem trauma. Porque eu acho porque eram coisas pequenas, né? Sim. E relativamente simples de gerir. Geralmente nos processos de M&A, alguns casos tem aquela surpresinha que você não sabia, né? Às vezes uma dívida tributária ou existiam más práticas contábeis que não são demonstradas, né? Não aparecem na due diligence, né? E você comentou, me chamou a atenção, parece pouco expressivo, mas funciona muito bem nos departamentos comerciais, que foi a mudança do sistema de remuneração. Você pode comentar rapidinho como que era e como que vocês praticam? Não, nesse caso especificamente não tinha remuneração variável, era só uma remuneração fixa. E muito fora de propósito, né? Porque você não tem o estímulo efetivo do vendedor lá do negócio, de ele mesmo fazer a remuneração dele, né? No mais, a gente tem uma regra de remuneração assim meio antiga, contínua e firme, né? Sempre estimulando o comercial a dar o sangue. Isso é bom. É tabela progressiva que vocês usam com base em ticket de vendas? Ela é uma tabela que sofre alteração em função da margem. Né? Então você deixa mais poder, empodera mais o comercial para ele desenvolver a atividade, né? Ali, a habilidade, exatamente. Bacana. E Rogério, como que pedir para você contar algum caso sobre a importância do networking e das alianças empresariais que vocês tiveram e que acabou, às vezes, fazendo uma virada de chave? Network é uma necessidade cada vez mais evidente assim, na vida profissional de todo mundo, né? Isso muitas vezes cria oportunidades fantásticas assim, de desenvolvimento, de negócios em si, né? Nós temos uma característica assim que a nossa atividade comercial, ela, distintas, né? Sistemas e Smart. Mas nas sistemas tem muita recorrência do cliente, né? E as referências são os próprios clientes. Então a gente usa muito. Você fez a obra da Cacau Show. Então você às vezes apela lá para o Alexandre fazer uma propaganda tua para o cara da Eurofarma, que ele é vizinho da Eurofarma, né? Ou o Ivens Dias Branco fazer uma propaganda tua aí com outro fornecedor na área alimentícia, ou Júnior Durski, né? Esses dias usamos ele aí tentar intermediar aí um negócio com um atacadista aqui em Santa Catarina. Então, volta e meia você apela para essas figuras mais icônicas do mercado aí, né? Mas em todos os níveis o network é uma ferramenta fantástica, né? Eu acho que você tentar criar um método, uma técnica para potencializar essa ferramenta é fundamental.
Ah, legal. E qual que foi um grande desafio ou superação que você teve que enfrentar durante a tua jornada? Cara, eu não vejo assim grandes. Eu, particularmente, nunca gostei de estudar, né? Uhum. Nunca gostei de estudar. Para mim, acho que foi a maior superação foi terminar engenharia aqui na UEPG em 5 anos e eu achava que eu não ia me formar até. Mas até por... quando eu entrei na faculdade, acabei gostando mais da atividade, era mais objetivo, né? Então, enfim, esse foi uma delas, eu acho. Outra superação foi a credibilidade do mercado, né? Então, muitas vezes você está entrando num determinado momento no mercado onde você não tem essa credibilidade e você tem que buscar elementos, subsídios para substituir a falta de currículo para poder efetivamente começar a ter oportunidades, experiência, etc., e ter credibilidade. Esse é uma das barreiras importantes, né? Nós tivemos várias situações assim de crise financeira, né, que teve que ter uma superação, assim, você basicamente refazer o modelo de negócio, né, reestruturar a empresa, teve várias situações assim, né? Basicamente isso. Quem vê de fora não imagina o que tem por dentro, né? Exato. E, Rogério, você consegue dar um exemplo de alguma coisa que não deu certo? Tem vários, tem que puxar pela memória, mas tem um assim, talvez o mais recente, né? É que muitas vezes você se motiva com alguma coisa e passa a ser um pouco traído pela emoção, né? Uhum. Então, contar uma história rapidinha aqui. Nós começamos um desenvolvimento em conjunto com a Engenharia de Materiais da UEPG para desenvolver uma placa cimentícia para utilização na construção a seco. E existia um desenvolvimento de geopolímero feito pelo professor Pianaro aqui na UEPG. Então, nós capturamos aquele desenvolvimento dele, né, e fizemos um contrato de trabalho com ele. Até foi um dos primeiros contratos que surgiu dessa natureza, né, de você contratar o docente para fazer algum trabalho para iniciativa privada, né? E contratamos ele e começamos o trabalho. Lá contratamos, inclusive, o Luiz Lima, que era o aluno prodígio dele, que atuava nessa área aí, e colocamos todas as fichas no negócio, porque era disruptivo. Então, era uma placa cimentícia sem cimento, que usava 70% de material reciclado, usava vidro, hidróxido de potássio, uma carga e pronto. Aí você tinha a massa ali, aí curava isso a 90 graus, tinha uma placa cimentícia. Aí desenvolvemos lá uma planilha onde você colocava todas as características importantes que esse produto tinha que ter. E colocava todas relacionava todos os produtos disponíveis no mercado. E aí, temos que atingir aqui primeiro, segundo ou terceiro lugar. Não pode ser mais baixo que isso aí. Aí passamos a bola, o desenvolvimento andou, aí fomos atrás no meio de produção, chegamos na China, tivemos na República Tcheca, México, República Tcheca, Alemanha, China, e atrás de identificar qual a forma de produzir isso aí. Compramos uma linha de produção na China, que era uma produção de linha de placa de magnésio, que mais se adequava com o nosso propósito aqui. Aí desenvolvemos o produto até o final, né? E só que a gente errou, eu digo que a gente errou no seguinte aspecto: nós não fomos checando a viabilidade econômica do negócio, porque passo a passo teria que ter feito esse cheque aí, né? E quando chegou no final, você tinha um ótimo produto. Ele estava entre as 3, ele pontuava entre as 3 melhores características de todos aqueles itens que a gente tinha relacionado.
Só que chegava no preço, ele era o dobro do preço Terceiro lugar. do produto, da média do produto vendido na ponta, no varejo. Ele saía na indústria mais caro do que a média daqueles produtos eram vendidos no varejo. Só por ser reciclável? Não, pelo processo. Então, tinha alguns itens que eram insumos muito caros, como hidróxido de potássio, por exemplo. O fato de você ter que curar isso numa estufa, todos os outros produtos eram... A cura era ao ar livre, né? Era o próprio processo do cimento, né, que fazia a cura. E esse, como não tinha cimento, ele precisava de um estímulo de temperatura, chegava até 90 graus. Aí você tinha o GLP e tinha o hidróxido de potássio. Esses dois itens aí inviabilizou o produto, né? Então, a gente acabou desenvolvendo um ótimo produto, mas inviável, né? Legal. E como que a gente sempre tem o ego puxando algumas coisas? Como que foi a gestão desse erro? E se você puder compartilhar, como que você trabalha essa gestão do ego do empresário, às vezes querer crescer demais? Poxa, eu achei animal esse projeto aqui, vou investir nesse. Daí lá no final você vê que não tem viabilidade financeira. Então, esse é a traição. Eu não diria tanto o ego, mas é a desatenção, nesse caso. Foi uma desatenção, a gente menosprezou a questão financeira, achando que quando tivesse uma escala, você iria mudar muito aquele número que era o preço daquele insumo. Né? Então, foi uma desatenção. Com relação ao ego, o ego é uma arapuca, né? É uma armadilha muito presente no dia a dia, né? E volta e meia você vê aí histórias de pessoas que num determinado momento muito bem sucedido e no outro momento mal sucedido, às vezes traído pelo excesso de ambição, ganância, ego, vaidade, coisa do tipo, né? E acabam por destruir, às vezes, um grande projeto. E teve alguma situação que você titubeou nisso? Que valeu a experiência? Especificamente, ego, eu acho que não. Posso estar me traindo aqui, né? Mas eu acho que não. Eu procuro estar muito atento com relação a isso e procurar, às vezes, identificar, né? Se identifica muito, às vezes, em clientes, né? Que tem o ego muito... ou a autoestima muito alta, sei lá. E você vê que isso, às vezes, você acaba podendo até explorar essa característica, maliciosamente procurar explorar essa característica. Quando é dentro da equipe, né? Eu acho que aí o líder tem que atuar, né? Ele tem que atuar porque... Às vezes, o ego fora de controle pode desagregar equipes. E tem, não sei se você pode comentar, né? Como que você conseguiu aproveitar estrategicamente o ego de alguém? Por exemplo, quando você tem um cliente assim, sei lá, muito vaidoso, né? Então, sei lá, você acaba valorizando fatores que não são necessariamente os principais fatores, né? Não me vem assim um exemplo específico, né? Mas eu acho que a pessoa fica desatenta para outros pontos, né? Numa negociação, ou às vezes numa especificação de produto. Ela deixa de ser objetiva, ela fica muito focada sei lá, no próprio reconhecimento sobre algum detalhe assim. Mais ou menos nesse sentido. E, Rogério, falando um pouco de vida pessoal, o que são tuas rotinas diárias, né? Ou até mesmo os hobbies? O que você faz para manter o equilíbrio e continuar sempre na gestão, motivando, como você mesmo colocou, incentivando o pessoal?
Eu procuro acordar cedo, sempre que possível, academia, convívio com a família intenso, né? Eu acho que isso ajuda muito, né? E por nós termos o privilégio de pai, irmão, filhos, sobrinhos, trabalhando Tudo junto, né? Em casa com os filhos a gente interage muito. Final de semana conversa muito, acaba fatalmente falando muito de negócios, de planos e tudo mais, mas não de uma forma tóxica, de uma forma bem agradável, eu diria, né? Até se tem alguma coisa assim mais pesada, evita de falar e tal, a gente acho que leva muito bem essa situação. E hobby é viajar, né? Viajar é o grande hobby. Tem um que eu sempre gosto de contar, é uma viagem de carro que ainda estamos fazendo. Começamos em 2017, saímos daqui de Ponta Grossa, fomos até Ushuaia com o objetivo de chegar no Alasca, e chegamos no Alasca em agosto do ano passado, porque teve de novo a pandemia na vida aí, né? E o carro ficou parado lá nos Estados Unidos 3 anos, mas fora isso, misturar a viagem de trabalho com um pouco de lazer, de turismo, também é uma prática bem usual, assim, bem constante. Legal. E Rogério, tem alguma coisa que você, para a gente finalizar, você acha que é um recado bacana, assim, trazido da tua experiência para passar para quem nos ouve? Essa é uma pergunta boa, muito boa. Não, eu há um tempo atrás eu tive uma oportunidade de falar uma coisa que eu acabei gostando do que eu falei, né? Então eu vou repetir aqui porque eu acho que foi legal, né? Que alguém falou que você deveria de fazer aquilo que gosta, né? E me deu um insight na hora, eu digo, pô, mas eu vou discordar desse cara aí, né? E aí eu pedi licença para ele, né? Meio que me desculpei da contrariedade, assim, e disse, olha, eu vou te contrariar totalmente, eu acho que você tem que gostar daquilo que faz. É muito diferente do que fazer aquilo que gosta. Né? Então, se você tem uma oportunidade, agarra essa oportunidade, se dedica, busca conhecimento, busca ser profissional, busca competência, você vai se divertir muito com essa atividade e você vai gostar daquilo que você faz. Né? E se você procurar fazer aquilo que gosta, óbvio, muitas pessoas têm esta oportunidade desde cedo. O cara diz assim, eu vou ser médico, né? E ele tem aquela vocação e vai, é médico, é feliz, né? Mas nem todas as pessoas têm isso. Muitas vezes você está num tipo você tem um tipo de formação acadêmica que é muito amplo e tal, e aí você, não, mas eu quero procurar aquilo que gosta, nunca encontra, né? Aí você acaba perdendo parte do teu tempo frustrado. Então eu acho que tem que mudar um pouquinho essa visão aí do fazer o que gosta para gostar do que faz. É legal, porque é muito importante você conseguir desfrutar a jornada, né? A gente está falando de jornada do cliente, agora da jornada empresária, e é muito importante você conseguir desfrutar ela, porque senão, nas primeiras tribulações que você tem, a vontade é justamente de pular fora do barco, né? Sim, sem dúvida. A tua resiliência acaba sendo baixa, né? E toda vez que você supera um problema, aquilo te fortalece, né? Te traz competência para os próximos problemas, mesmo que maiores, né? Sim. Rogério, queria agradecer imensamente a tua oportunidade. A gente já estava, acho que alguns meses tentando marcar essa agenda. Bom que deu certo. E agradecer aí pela oportunidade toda de conversar um pouquinho e conhecer um pouco mais de você. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Rogério.